Olá, eu sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu converso com o pesquisador Tiziano Lacerda. O Tiziano é professor de Língua e Literatura Grega da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E hoje o nosso papo é sobre a noção de paideia em Isócrates. Primeiro eu gostaria de agradecê-lo, Tiziano, por ter aceitado o convite. E coloco para você já uma primeira questão. Gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre esse autor, né, essa personagem Isócrates e o momento dele, a época que ele viveu. Muito obrigado, Gilberto. Antes de tudo, é um prazer estar aqui, né? Um prazer, uma satisfação muito grande poder dar essa entrevista. Obrigado pelo convite. Antes de tudo, também parabéns pela sua iniciativa e pelo trabalho do canal. Eu estudo Isócrates desde 2009, né? Quando eu comecei meu mestrado, mas é um autor que até hoje me instiga muito, né? Me instiga muito justamente por ele não ter, muitas vezes, um trato adequado ou uma definição do que quer que ele seja. É um autor assim muito controverso, não que ele seja controverso em si, mas o que se falou dele desde então, né? Sobretudo a começar pelas críticas que ele recebe de Platão, né? Enfim, isso é um outro ponto. Mas quem é o Isócrates, né? Isócrates é um ateniense que nasce, segundo os historiadores, nasce em 436 a.C., né? Pouco depois ali do fim das guerras médicas, né, das guerras contra os persas, e que jovem viveu, né, todo o transcorrer aí da guerra do Peloponeso, né, da guerra de Atenas contra Esparta, né. Ele é proveniente de uma família muito rica em Atenas. O pai dele era um dono de uma fábrica de flautas, que aparentemente era um negócio muito rentável, né? O estudo, né, da música, enfim, desse período. Né? E ele é proveniente de uma família muito rica, mas que perde tudo, praticamente tudo, a família, durante a guerra, por conta do custeio, dos altos impostos que essas famílias ricas tinham que pagar, enfim, para os barcos, para todos os custos da guerra, né? E ele se vê ali perto dos seus, por volta ali dos seus 30 anos, vamos dizer assim, já muito quebrado, sem dinheiro, a família praticamente perdeu tudo. Só que o que aconteceu durante a guerra do Peloponeso, ele sai de Atenas e estuda com diversos sofistas, tanto em Atenas como fora, né? E ele vai estudar, ele é discípulo, né, de Górgias, de outros, mas sobretudo de Górgias, né, dos mais famosos, né? Ele é discípulo de Górgias e por isso, só por esse fato, muitas vezes ele é classificado, né, ele é considerado um sofista, né? Só que ele também, além de ter estudado com Sócrates e com Górgias e com muitos outros, ele é apontado por testemunhos antigos, enfim, uma série de autores, como também um discípulo de Sócrates, né? A gente fala muito de Platão, de Xenofonte, mas, ao que tudo indica, ao que parece, ele foi se não um discípulo, mas alguém que acompanhava ali Sócrates. A gente sabe, né, dessa metodologia socrática, que não é exatamente uma escola ainda, né? Quem vai fundar escolas, talvez as primeiras de que a gente tem notícia no Ocidente, são justamente dois dos discípulos de Sócrates, que é Platão, mas que é também Isócrates, que inclusive funda a sua escola cerca de 6 ou 7 anos antes de Platão, né? E que vai se estabelecer como uma escola como ele mesmo indica, né, uma escola de uma paideia do logos, de uma educação através dos discursos, né? Eu queria voltar um pouco só numa outra questão. Tem um historiador inglês chamado Michael Scott, que ele tem um livro
chamado From Democrats to Kings, dos democratas aos reis, né, em que ele trata justamente desse período do século IV, ali, fins do quinto, até os fins do quarto, um pouco adiante, né, mostrando como a Grécia, mas sobretudo como Atenas, né, ele discute isso, passou, né, de uma democracia até o domínio do rei, ou enfim, dos reis que sucedem ali a partir do período helenístico, a partir do fim da hegemonia da hegemonia de Atenas, né, no cenário, e quando ela passa a ser subjugada pelos macedônios, né? E ele trata já na introdução do seu livro de que a figura central para estudar esse período, a figura mais importante, talvez, para estudar esse período é Isócrates, né? Diga. Só uma questão, você fala nos artigos que você escreveu sobre Isócrates, que ele é um logógrafo também, né? Isso. O que seria exatamente o logógrafo? Porque tem um pouco dessa relação com essa organização dos discursos, a importância do discurso nesse período, né, da Atenas democrática. Muito bem colocado. Era justamente o ponto que eu estava para entrar, né? Então, quando ele volta ali pós-Guerra do Peloponeso, que ele volta para Atenas depois de ter perambulado ali por vários lugares, pela Trácia, pela Tessália, se eu não me engano, alguns apontam que ele chegou aí para Sicília também estudar ali com alguns filósofos. Também passa a conviver com Sócrates, e depois disso, tradicionalmente se diz que Isócrates, antes de fundar sua escola, ele tem um primeiro momento de sua carreira como logógrafo, né? O que é um logógrafo? O logógrafo nada mais é do que um escritor de discursos judiciários, né? A gente sabe que a prática oratória ela nasce do tribunal antes de ir para o campo político, para a ágora, para a assembleia, né? O discurso ele é pensado sobretudo isso desde a tradição siciliana, com Córax, com Tises, enfim. E para ele conseguir levantar algum dinheiro, já que a família perdeu tudo, ele começa a trabalhar como logógrafo, que nada mais é do que um compositor de discursos judiciários, né? Então, porém, ao longo dos seus discursos, não apenas o discurso que abre sua escola, o discurso contra os sofistas, né, que a gente vai falar em seguida, um discurso ainda dessa juventude de Sócrates ali, no momento que ele abre, mas ao longo de décadas, né, ele insistentemente diz que nunca praticou retórica judiciária, que a retórica judiciária é muito baixa, que ela não usa termos assim que são importantes. Ele está preocupado com a retórica, com o discurso, melhor dizendo, né? Com o discurso político, né? Com o discurso, com a formação do cidadão ateniense. Né? Mas o que muitos dizem é que essa tal logografia, carreira logográfica dele do início da carreira, pode fazer parte da própria escola, então que ele talvez teria composto discursos modelares, então esses discursos não foram de casos reais, são 6 discursos do corpus dele que deram para a gente, desses judiciários, desses enquanto logógrafo, que pode fazer parte também de discursos, no final das contas, também epidíticos, também demonstrativos, modelares, que serviam para o aluno aprender também a discursar no tribunal. Né? É muito interessante. E pensando nesse envolvimento dele com a escola, né, a noção de paideia, ele foi apesar de ter sido formado por sofistas, ele era um crítico, né, bem agudo desses sofistas, e ele apresenta isso muito claramente na obra, né, Contra os Sofistas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa crítica que ele estabelece contra os sofistas, e o que ele propõe efetivamente no lugar, né? Então ele critica de um lado, o que ele propõe do outro. E se você poderia usar alguns exemplos a partir da própria obra, né, Contra os Sofistas, mostrando um pouco dessa interação entre crítica e proposição. Uhum. Sim. Bom, um pouco sobre o sofista, né? Assim, o que é o sofista exatamente? Né? O sofista, a gente ouve sofista muitas vezes quando você começa a estudar grego e você já remete logo à figura do sofista que está em Platão, né? Então, uma conotação muito pejorativa de quem é um sofista, alguém que geralmente falseia uma verdade ou que ensina uma retórica que está preocupada apenas com a persuasão, mas não necessariamente com uma verdade, e mais especificamente não de uma verdade, mas para um bem comum, né?
É nisso que o Platão se diferencia deles, em parte, né? Assim, a primeira referência que a gente tem do termo sofista, sofistés, né, em grego, é em Píndaro, né? Então, um poeta herdeiro de uma tradição da poesia arcaica, né? Que aparece lá nele, sofista, claramente como um sinônimo de sofos, ou até mesmo de poietés, de sofos, que é sábio, né? E o poietés, que é o poeta. Então, em princípio, sofistés tem a mesma raiz de sofos, né? E, de certa maneira, esse termo, pelo menos de quando a gente tem notícia das grafias mais antigas dele, é praticamente um sinônimo de sofos, né? O sofistés é um sábio. Já no século V, entrando aí no período clássico, né? O sofista, ele é, antes de tudo, um professor, né? Existem sofistas das mais... A gente pensa muito no sofista, como aparece muitas vezes em Platão, como um professor de retórica. Não é exatamente isso. O sofista passa a ser um termo um pouco mais específico para designar, ou seja, sábios, né? Mas que professavam, ensinavam, eram professores por conta dessa demanda que havia, sobretudo em Atenas, depois em outras cidades, do grande advento da democracia, né? Por conta de uma transformação que passa a haver na educação, né? Então, esse sofista, ele passa a ser esse professor que também, mas o sentido ainda é positivo, né? É um grande sábio, né? Detentor de muito conhecimento, que vai transmitir aos jovens. Só que a partir aí do século IV, a gente já tem uma terceira conotação, a gente pode dizer assim, do sofista de uma maneira pejorativa. E isso aparece, sobretudo, em Platão, como a gente geralmente estuda muito mais Platão do que Isócrates, né? Nos diversos diálogos, o Gorgias, o Protágoras, o próprio diálogo sofista, enfim. Quase sempre um tom, ou sempre um tom muito crítico em relação a esses professores que estavam muito mais preocupados em vender um conhecimento muitas vezes suspeito, né? Algo muito, me lembra muito a crítica de Platão e a de Sócrates também, me lembra muito a crítica que se faz hoje aos coaches, né? Assim, porque são promessas grandiosas, promessas assim absurdas por um baixo custo. É disso que Sócrates fala no Contra os Sofistas, né? Então, assim, ele vai falar lá no Contra os Sofistas, e aí já entrando um pouco no que você perguntou, né? Como que se dá a crítica no Contra os Sofistas, né? Ele, num primeiro momento, ele critica três classes, mas principalmente ele critica duas classes longamente ali, né? É um discurso curto, né? Um discurso que abre a escola de Sócrates, datado ali por volta de 390, início, então, portanto, do século IV, que é classificado como o George Kennedy, um grande historiador da retórica, ele diz que o Contra os Sofistas é uma espécie de manifesto panfletário, né? Assim, então, um discurso breve que vai criticar duras invectivas aos sofistas, num primeiro momento, e num segundo momento do discurso vai propor ali, de uma forma ainda incipiente, de uma forma ainda muito enxuta, né, propor uma nova paideia, que vai ser essa paideia isocrática, né? E quando ele abre o discurso, ele critica uma primeira classe de sofistas, que são os erísticos, né? Quem que são os erísticos? Né? Os erísticos são sofistas que são afeitos ao debate, né? Platão critica muito, né, esses erísticos, sobretudo no diálogo Eutidemo, em que a preocupação não seria, como é no caso da dialética socrático-platônica, né, o diálogo estabelecido entre dois interlocutores que buscam a definição de uma verdade sobre alguma virtude, enfim, por exemplo, mas você a debater um contexto político preocupado em vencer o debate. Não importa se você apelar para argumentos esdrúxulos, absurdos. Né? Então, essa crítica airística, ela se estende, muitos entendem que ela se estende também aos socráticos, aos dialéticos.
erísticos. Mas Isócrates não diferencia a erística de dialética, isso é importante dizer também. No segundo momento, ele vai criticar não existe uma palavra para isso, mas são aqueles que escrevem discursos políticos. Aí ele está preocupado justamente com aquela área, digamos, do ensino do discurso, que é aquela que interessa a ele, mas ele vai dizer que eles estão muito ultrapassados, né? Que eles estão muito... A crítica não é tão incisiva em algumas partes, mas ele vai falar que o discurso não pode ser ensinado como se ensina a prática, né? O Sócrates fala disso nessa crítica, né? Ele fala que esses professores, eles querem ensinar discurso igual como eles ensinam gramática. Então, são regras fixas, regras estanques, que não mudam, que estão ali, e a partir daquilo ali, como se ensinar regras e enfim, fórmulas, aquilo simplesmente bastaria para que alguém possa discursar em público. E ele vai falar que não, que o discurso ele não é constituído de regras, né? Tudo é uma questão muito de kairos, né? De momento e oportunidade, momento oportuno, né? Tudo é uma questão também de em que momento você fala no debate, né? Isso ali ao final da crítica aos sofistas, tanto os erísticos como aqueles que ensinam discursos políticos, ele vai falar que eles prometem ensinar a felicidade, prometem ensinar a justiça, prometem ensinar para os seus alunos, ou seja, né, o que é ser justo, como ser feliz, parece aquela coisa autoajuda, né, aquela coisa coaching, né, fazer tudo isso cobrando ínfimos dracmas ou minas, né, que eram essas monetárias, né, então isso é muito suspeito. Qual que era o bom método para ele? Que é a paideia dele. Qual que é o bom método para ele? Bom, tem muitos aspectos dessa paideia isocrática, mas o que eu poderia dizer para você do que está lá no Contra os Sofistas, né? Assim, fazer um recorte aí do que seria fundamental, né, para o discípulo se tornar um bom orador, né? Assim como qualquer discípulo possa se tornar bom em qualquer coisa. Isso vale não só para a arte dos discursos, vale para qualquer outra arte. Ele vai falar de 3 pré-requisitos básicos, né? O primeiro deles é a physis, né? Ou seja, a natureza. Ou seja, uma predisposição natural, um talento natural, um dom, né? Isso vale, segundo ele, não só para a retórica, como eu disse, para qualquer coisa. Então, você não pode, enquanto professor, aceitar qualquer discípulo, né? Nesse ponto de vista, até aí a gente pensa, bom, muito elitista isso, assim, né? Bom, mas quem ali não era elitista naquele contexto, né? Enfim. Mas não é qualquer um, é quem tem a predisposição. Pelo menos o elitismo dele não é monetário, quem pode pagar, estuda comigo, que eram os sofistas, né? Mas era um elitismo, de certa forma, intelectual. Em segundo lugar, você precisa ter a paideia. A paideia está no centro, inclusive, dessas 3, né? Ele chama de paideusis, mais especificamente no Contra os Sofistas, que é a educação enquanto processo educacional. Você precisa receber uma boa educação de um bom professor. Então, não basta você se entregar, né, para qualquer um que faz qualquer promessa grandiosa. Né? Ele está preocupado com a formação de grandes líderes políticos e generais, enfim. Você tem que saber com quem você vai estudar. Né? Então, buscando um bom professor, então você depende, claro, que esse bom professor te ensine uma boa paideia. E, em terceiro lugar, é a empiria, ou seja, a experiência, o exercício. Então, uma vez que você tem o talento, né, e recebe a educação de um bom professor, resta você continuar exercitando. Ele frisa muito isso em vários discursos. Né? Então, assim, basicamente esses 3 pré-requisitos, né, para que você possa se formar um bom orador e não se entregando aos sofistas que fazem promessas esdrúxulas, hiperbólicas, que não vão contribuir necessariamente
que não vão, certamente não vão contribuir para a sua formação. Você não vai ser um bom orador só porque a promessa é absurda. Isso aparece muitas vezes em Platão, inclusive, né? Assim, a crítica que ele faz agora, né? Dizer que a retórica ensina grandes coisas não é dizer o que é a retórica, né? Que ele está buscando a definição da retórica. E isso não fica claro, né? Os sofistas não fica claro o que eles realmente ensinam, né? Ensinam a enganar, no máximo, segundo Platão e Sócrates, né? Enfim. Mas é isso. Muito obrigado, Tiziano, por ter explicado para a gente essa questão, né, da paideia em Sócrates, que é um tema, para dizer no mínimo, bastante atual, né? Esses processos de educação, essas polêmicas que a gente vem passando. Então, muito obrigado. Gostaria de dizer para quem assiste o vídeo que vocês podem encontrar informações sobre a trajetória do Tiziano em alguns links que eu vou deixar aqui, o currículo dele, e também vocês podem encontrar algumas referências bibliográficas, indicações que ele também passou para a gente. Muito obrigado, Tiziano, e até a próxima. Obrigado eu, Gilberto, pela oportunidade novamente, e a gente se vê até a próxima.